Informações sobre alimentação e nutrição são divulgadas pela mídia impressa, internet e programas de televisão o tempo todo. Seus objetivos incluem reduzir peso, prevenir doenças ou até mesmo potencializar a saúde. Contudo, em geral, essas informações são pouco qualificadas, com base no senso comum e com baixo nível de evidência, tornando difícil a assimilação e provocando, muitas vezes, alterações desnecessárias na alimentação, sem considerar os potenciais efeitos prejudiciais ao organismo ou à cultura alimentar. Comumente, o modo como as informações são veiculadas é tão convincente que a adoção da estratégia anunciada é imediata. Mesmo que as pessoas procurem um profissional de saúde para esclarecer suas dúvidas, na maioria das vezes, buscam uma resposta objetiva, sem reflexão sobre as informações veiculadas. O profissional de saúde deve instigar a análise crítica sobre o assunto. Por que devo fazer isso? Qual a minha relação com a alimentação? Essa recomendação está de acordo com a minha vida? Exemplo, com a minha condição de saúde, com meus hábitos alimentares e situação financeira? Essa estratégia é sustentável em longo prazo, considerando minha rotina diária? Pode atrapalhar minha convivência social? Será a melhor forma de atingir meu objetivo? Pode prejudicar ou causar danos à minha saúde? Existe outro alimento, estratégia, que proporcionará benefícios semelhantes para a minha saúde? Estas perguntas auxiliam a ponderar sobre a qualidade das informações com que somos bombardeados constantemente, mas, sobretudo, a refletir sobre as explicações fornecidas. É importante que os profissionais de saúde sejam esclarecidos quanto às recomendações e discussões presentes na mídia mediante respostas rápidas e fundamentadas na literatura científica. É essencial responder às questões apontadas pelos usuários de forma científica e adequada à realidade, respeitando as condições sociais e culturais das pessoas. Dietas da moda. A busca pelo emagrecimento é um dos temas mais discutidos na mídia, não apenas pela interferência na saúde dos indivíduos, mas também pelo culto à beleza e o status adquirido com o corpo fitness. Na tentativa de redução de peso e controle da obesidade, tem surgido, nos últimos anos, vasta oferta de dietas que prometem perda de peso rápida, emagrecimento sem sacrifícios ou eleição de alguns alimentos como vilões. As dietas da moda são dissociadas dos diversos determinantes da saúde e da nutrição, e constituem padrões de comportamento alimentar não usuais adotados entusiasticamente. São práticas alimentares populares e temporárias, que promovem resultados rápidos e atraentes, mas carecem de um fundamento científico. Suas aderências são altas inicialmente, porém a continuidade não é mantida em longo prazo pelo fato de não retratarem o cotidiano das pessoas. Normalmente, preconizam a adoção de hábitos alimentares que não condizem com a realidade do indivíduo, não sendo possíveis de serem sustentados. Algumas dietas propostas frequentemente levariam a deficiências nutricionais se conduzidas por um longo período. Todavia, os riscos potenciais à saúde são raramente percebidos porque são usualmente abandonados ao longo de poucas semanas. Além de não possuírem embasamento científico, as dietas da moda criam expectativas irreais tanto quanto à velocidade de perda de peso, quanto à quantidade de peso perdido. Não é recomendada a adoção de qualquer tipo de dieta sem a orientação de um profissional de saúde, especialmente nutricionista. Para a manutenção de um peso adequado e saudável, a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de outros hábitos de vida saudáveis são sempre as melhores escolhas. É importante destacar que as dietas da moda não consideram necessidades nutricionais individuais e, dependendo do tempo de realização, podem representar risco a populações vulneráveis, como gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes.
além de indivíduos com fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Desse modo, é fundamental que o profissional de saúde oriente os usuários para os riscos e os falsos benefícios da adoção destas práticas, que não contribuem para as mudanças necessárias, e incentive a modificação gradual e sustentável de hábitos de vida que levem a um melhor controle do peso. O Guia Alimentar aponta que uma alimentação adequada e saudável perpassa por aspectos biológicos e sociais do indivíduo, pela cultura, gênero e raça, deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. As dietas da moda usualmente se limitam a considerar apenas a ingestão de nutrientes e calorias, não abarcando as singularidades do indivíduo e o contexto em que vive. Acesse a apostila deste módulo para conferir vários tipos de dietas que podem ser adotadas pelos usuários e também os riscos à saúde que elas podem acarretar. Consumo excessivo de alimentos. Quando pensamos em consumo excessivo de um alimento, logo o relacionamos a alimentos pouco saudáveis que podem prejudicar a saúde. Mas tanto o consumo de alimentos considerados saudáveis como aqueles tidos como maléficos, em quantidade exagerada, podem trazer consequências para a saúde. Grandes transformações no estilo de vida afetaram o padrão alimentar da população mundial. Citam-se o aumento da oferta de alimentos e das porções comercializadas. Essas alterações resultaram no incremento da frequência do consumo de determinados alimentos e da quantidade de porções consumidas ao longo do dia, contribuindo substancialmente para a elevação da densidade energética total da dieta. O consumo excessivo de alimentos é, primordialmente, importante quando falamos daqueles denominados como ultraprocessados, como salgadinhos de pacote, refrigerantes, sucos artificiais, comidas prontas para consumo e similares, por conterem grande quantidade de açúcar, gordura, sódio e calorias, que podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Esses produtos são hiperpalatáveis, ou seja, extremamente saborosos e capazes de viciar o paladar dos consumidores. Atrelado a isso, está o aumento no tamanho das porções, sem acréscimo substancial no preço e a publicidade envolvida em sua comercialização, fatores que favorecem a ingestão excessiva. Os efeitos dos alimentos ultraprocessados no controle das porções consumidas são, muitas vezes, imperceptíveis aos consumidores. O simples fato de se apresentar o produto em porções maiores leva ao entendimento de que essa porção está adequada. Quando comercializadas em quantidades maiores, reduz-se a percepção da quantidade consumida do alimento. No caso de bebidas adoçadas, como refrigerante e sucos, ocorre alteração na sensação de saciedade, fazendo com que o organismo não consiga controlar a quantidade de energia ingerida, levando a um consumo calórico maior do que o gasto energético. Além de fatores nutricionais, os alimentos ultraprocessados tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. Diante das campanhas publicitárias, culturas alimentares genuínas passam a ser vistas como desinteressantes, especialmente pelos jovens, o que gera a promoção do desejo de consumir cada vez mais para que as pessoas tenham a sensação de pertencer a uma cultura moderna e superior. Alimentos ultraprocessados são formulados e embalados para serem consumidos sem necessidade de qualquer preparação, a qualquer hora e em qualquer lugar. Isso faz com que o seu uso torne a preparação de alimentos, a mesa de refeições e o compartilhamento da comida totalmente desnecessários. A interação social, usualmente mostrada na propaganda desses produtos, esconde essa realidade. A manufatura, a distribuição e a comercialização de alimentos ultraprocessados são danosas ao ambiente e, conforme a escala da sua produção,
ameaçam a sustentabilidade do planeta. Importância das orientações alimentares conscientes. Independentemente do tipo de dieta adotada, o prognóstico de manutenção da perda de peso é muito ruim. Entre os indivíduos que perdem peso, somente 5% controlam o reganho de peso ao final de 5 anos. Entre as dificuldades na manutenção do peso perdido, destaca-se o efeito ioiô provocado pela redução e ganho de peso, e a cada ciclo torna-se mais difícil de um indivíduo perder peso. A relação entre comida e prazer é muito próxima. A alimentação envolve valores e significados de ordem cultural, psicológica, social e simbólica. A alimentação é singular para cada indivíduo, família e grupo social. Orientações não devem ser vistas como regras. É importante respeitar as diferenças culturais. As pessoas não comem somente nutrientes. Elas comem afetos, prazeres, saúde, ansiedades, doces lembranças do passado. Orientações alimentares conscientes, que consideram as singularidades dos indivíduos, são essenciais para alcançar a perda e a manutenção do peso das pessoas com excesso de peso. Um planejamento alimentar mais flexível que objetive reeducação geralmente obtém mais sucesso. Deve-se considerar, além da quantidade de calorias, as preferências alimentares do paciente, o aspecto financeiro, o estilo de vida e o requerimento energético para a manutenção da saúde. O contato frequente entre o médico ou o nutricionista e o paciente e o tempo dispendido com o paciente auxiliam muito na perda e na manutenção do peso perdido. O tratamento dietético é mais bem-sucedido quando aliado a um programa de modificação comportamental que envolva aumento no gasto energético, promovendo um balanço energético negativo. As mudanças na alimentação devem ser mantidas por toda a vida. Dietas muito restritivas, artificiais e rígidas não são sustentáveis, embora possam ser usadas por um período limitado de tempo. Algumas informações sobre alimentação que todos os profissionais de saúde podem abordar com os usuários podem ser debatidas tanto em consultas individuais como em grupos educativos. Para ter uma alimentação saudável, não é preciso excluir coisas gostosas, mas é preciso saber equilibrar, evitando os exageros e o consumo frequente de alimentos altamente calóricos. Deve-se desmistificar a ideia de que tudo que é gostoso engorda e apresentar alternativas que possibilitem o usuário a descobrir o quanto uma alimentação rica em alimentos de baixa densidade calórica, frutas, legumes e verduras, leguminosas, cereais integrais, leite e derivados, carnes com pouca gordura, pode ser saborosa e com o mesmo orçamento familiar. O profissional deve recomendar uma alimentação que respeite os hábitos alimentares, seja saudável, acessível, bonita e colorida. A apresentação, as variedades de formas, de cores, de cheiros, de sabores e de combinações são aspectos que colaboram para a aceitação dos alimentos e preparações. A orientação alimentar é ferramenta de grande utilidade tanto para a promoção de hábitos alimentares saudáveis quanto para a prevenção e o controle do excesso de peso. É importante que as orientações sejam pautadas na incorporação de uma alimentação saudável e culturalmente aceitável, no resgate e reforço das práticas desejáveis para a manutenção da saúde, em escolhas alimentares com os recursos econômicos disponíveis e alimentos produzidos localmente, levando em conta também a variação sazonal dos mesmos. O objetivo das dietas balanceadas é permitir aos indivíduos escolhas de maior variedade de alimentos, adequação nutricional e maior aderência na mudança de hábito,
resultando em perdas de peso que sejam sustentadas. Refeições saudáveis são aquelas preparadas com alimentos in natura e minimamente processados, com qualidade e quantidade adequada aos ciclos da vida, compondo refeições coloridas e saborosas, que incluem alimentos tanto de origem vegetal quanto animal. Nos alimentos de origem vegetal, encontra-se uma variedade de cores que representam diferentes nutrientes, além de alguns deles desempenharem atividade antioxidante no organismo humano. A complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas, constituem base excelente para alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada.